Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós iremos agora começar o estudo de uma classe de grafos extremamente importante, que é, ou melhor, que são as árvores, né? Então, durante o nosso curso, nós veremos que muitos problemas que nós vamos estudar se resumem a, dado um grafo G, extrair uma árvore T, né, de modo que essa árvore T satisfaça alguma propriedade. Por exemplo, tenha mínima profundidade, tenha mínimo peso, tenha os caminhos mínimos. Então, entender o que são árvores é fundamental para o estudo de teoria dos grafos e algoritmos em grafos. Então, veja, pessoal, a definição do que é uma árvore é algo bastante genérico, né? Então, um grafo G é árvore se G é acíclico e conexo. O que significa isso, pessoal? Não ter ciclos e ser um grafo conexo. Como, por exemplo, esse grafo que nós estamos vendo aqui é uma árvore, tudo bem? Então, árvores não precisam ser do jeito que nós, na computação, muitas vezes estamos acostumados. Árvores binárias, né, que todo nó tem o mesmo número de filhos. Não, a árvore é uma coisa extremamente genérica, né? Qualquer grafo que não contenha ciclo e que seja conexo é uma árvore. Muito bem, nós veremos agora na sequência uma série de teoremas que mostram como árvores são grafos bastante especiais, tudo bem? Porque só elas satisfazem essas propriedades que nós vamos provar aqui, ó. Então, eu começaria por uma propriedade fundamental, que diz o seguinte, é esse teorema enunciado da seguinte forma: G é uma árvore, se e somente se existe um único caminho entre quaisquer dois vértices UV, pertencente ao meu conjunto de vértices. Então, como que a gente prova esse teorema? Como é C e somente C, nós vamos dividir em duas partes. Então, a primeira parte, que é a ida, que vai ser o seguinte: se G é uma árvore, então existe um único caminho, né? Só que nós vamos fazer aqui a contrapositiva. Não Q implica não P. Ou seja, vamos negar aqui, ó, se não existe um único caminho entre quaisquer UV, G não pode ser uma árvore. Então, veja, pessoal, o que isso implica? Ah, veja só, para não existir um único caminho, então pode ser que existam uma condição que nega isso é existir zero caminhos entre um par UV qualquer. Ou seja, eu encontrei um par UV que não existe caminho entre eles. Ora, isso implica que já é desconexo, conforme nós vimos nos vídeos anteriores. Ou seja, se G é desconexo, não é conexo aqui, ó. Então, G não pode ser uma árvore, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em B, pode existir um par UV que admite mais do que um caminho entre eles. Tudo bem? Ora, mas se existe mais do que um caminho entre um par UV, pessoal, o que acontece é justamente isso aqui, ó, a formação de um ciclo C. Tudo bem? Porque em algum momento do caminho vai haver uma bifurcação, o caminho vai bifurcar, e aí antes ou no momento que eu chegar em V, vai haver a conjunção dos caminhos, que eram dois passaram a ser um, porque eu cheguei no meu destino. Então, o que isso acarreta? O surgimento de um ciclo. Portanto, viola a definição de árvore, acíclico. Tudo bem? Então, nós acabamos de ver que a ida é válida. Provamos a ida do teorema. Vamos agora provar a volta do teorema, que é que implica que nós vamos usar aqui de novo a contrapositiva e provar não T implica não que. Ou seja, se G não é árvore, então não existe um único caminho entre quaisquer UV. Ora, para G não ser árvore, pessoal, tem duas condições. Ou ele é desconexo ou ele contém um ciclo. No primeiro caso, se ele for desconexo, é aquela coisa, eu consigo achar um par UV
que não admite caminho entre eles. Perfeito. Então, não existe um único caminho, existe 0 caminhos. No segundo caso, que é se existe um ciclo, acabamos de ver no caso anterior. Se existe um ciclo, então há 2 caminhos entre U e V, conforme na figura acima. Portanto, não existe um único caminho e a volta está provada. Portanto, nosso teorema está provado. Interessante, não é, pessoal? Essa propriedade, esse teorema aqui, mostra que uma árvore é uma representação, digamos assim, mais compacta possível, em que todos os vértices permanecem conectados com todos. Qualquer coisa que eu fizer, qualquer aresta que eu remover de uma árvore, né, a gente vai ter problemas, conforme a gente vai ver mais adiante aqui no nosso curso. Muito bem, pessoal. Então, esse foi o primeiro teorema. Vamos ver uma definição importante que vai nos auxiliar nos outros teoremas que virão. Definição é: uma aresta é ponte se a remoção dessa aresta desconecta o grafo. Ou G menos E faz com que G fique desconexo. Então, olhem aqui, ó. Nesse caso aqui, pessoal, essa aresta aqui, ó, que eu estou marcando aqui, ó, é uma ponte. Por quê? Porque se eu fizer G menos E, a hora que eu remover essa aresta, meu grafo vai se desconectar. Tudo bem? Então, a pergunta é, tá, mas eu tenho que ficar testando todas as arestas, remove e vê se desconecta, remove e vê se desconecta. Não tem um jeito melhor de verificar se uma aresta é ponte ou não? Sim, tem um teorema que fala o seguinte: uma aresta é ponte se e somente se ela não pertence a um ciclo. Então, é um critério muito mais objetivo, muito mais fácil de verificar a existência de arestas pontes. Então, vamos provar esse teorema. Novamente, nós temos que provar a ida. Então, P implica Q é a mesma coisa que não Q implica não P. Então, veja, o que é não Q? Se a aresta pertence a um ciclo, então, o que é não P? Ela não é ponte. É isso que a gente quer provar. Se ela está em um ciclo, ela não é ponte. Ora, isso é meio óbvio, porque veja bem, considere esse ciclo aqui, pessoal, onde eu tenho a aresta UV, tudo bem? Ora, se tem esse ciclo, é óbvio que existem 2 caminhos entre U e V. Um aqui direto pela aresta e o outro dando a volta, A, B, C, D, E, F, V. Ora, então, se existem 2 caminhos, a remoção da aresta UV, se eu remover ela aqui, ó, não vai desconectar o grafo, tudo bem? Então, G menos UV não desconecta o grafo. Portanto, essa aresta UV não pode ser ponte. Perfeito? Vamos provar a volta. A volta, Q implica P. É a mesma coisa pela contrapositiva, não P implica não Q. Então, se a aresta não é ponte, então ela tem que pertencer a um ciclo. Ora, então se a aresta não é ponte, pessoal, é porque a remoção dela não faz o grafo ficar desconexo. G menos E ainda é conexo. Então, se isso é verdade, só pode ser por conta, né, de que em G menos E ainda existe um caminho entre U e V, que não passa pela aresta E diretamente. Logo, tem que existir 2 caminhos, tudo bem? Em G. Porque se em G menos E existe um caminho V, quando eu adiciono E lá, né, vai existir 2 caminhos. O que nos leva à conclusão de que a união de 2 caminhos distintos vai gerar um ciclo C em G. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a prova desse teorema importante que fornece uma condição clara e objetiva para a detecção de pontes em grafos. Vamos ver um teorema importante, que é mais um que caracteriza o que é uma árvore, mais uma forma de definir o que é uma árvore, né? G é uma árvore, se e somente se, toda aresta é ponte. Então, isso implica, pessoal, que numa árvore, qualquer aresta que eu remover vai desconectar a árvore, tudo bem? Vai quebrar em 2 partes. Então, vamos provar a ida. A ida é P implica Q.
para nós, usando a contrapositiva, não que implica não P. Ora, não que existe aresta que não é ponte, que a negação de toda aresta é ponte, existe uma aresta não ponte. A negação de P, G não é árvore. Então, se existe uma aresta que não é ponte, então G não pode ser árvore. Ora, a gente acabou de ver, a existência de uma aresta não ponte, pessoal, implica em existência de ciclo. Ora, a presença de um ciclo faz com que G não seja uma árvore, porque fere a definição. Não é acíclico, né? Quando a presença de um ciclo faz com que G não seja acíclico. Então, não pode ser uma árvore. E está provado a nossa ida. Vamos ver a volta. A volta fala, se Q implica Q, é a mesma coisa pela contrapositiva, que não P implica não Q. Ora, então, se G não é árvore, existe aresta não ponte. Então, veja, para G não ser uma árvore, uma das condições que deve ocorrer é existir um ciclo em G. Ora, se existe um ciclo, todas as arestas do ciclo, como a gente pode ver aqui, todas as arestas do ciclo não são pontes. Tudo bem? Então, isso mostra que existe ao menos uma aresta não ponte num grafo que não é árvore. Tudo bem, pessoal? Então, veja, essas definições foram importantes para mostrar como as árvores são grafos especiais. Nesse vídeo, eu vou acabar ficando por aqui. E então, no próximo vídeo, nós vamos continuar vendo mais teoremas, tá? Mas para não se alongar muito neste vídeo, eu vou parar por aqui. Então, agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Nos vemos em breve, então, nos próximos vídeos. Até mais.